boa noite. Mais uma vez, nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade, nós vamos falar algo muito interessante. Quem realmente é filho de Deus? Nós vamos falar sobre uma comparação. A Bíblia fala quem é filho de Deus e quem é filho do maligno, ou seja, filho do diabo. Mas antes nós vamos ter uma bela canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Eita, com seu dinheiro já não dá pra nada. Recebeu ontem e nem pagou o aluguel. A prestação do seu fogão está vencida e na tendinha seu Toninho disse: irmão, cadê o meu? O gás secou e o agiota está na porta. Falta alimento e vestes para os filhos seus. Eu vejo que você não é abençoado, está sendo amaldiçoado porque está roubando a Deus. Escute bem, há vários tipos de demônio. Tem o que sai somente em nome de Jesus. Mas quando trata-se de uma legião, o caso é sério, é diferente, é com jejum e oração. Mas há um tipo que é muito mais perigoso. Jejum e oração não faz ele fugir. Está escrito que é Deus quem repreende. Quando você der o dízimo, essa miséria vai sair. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai mudar tudo hoje em diante em sua vida, porque Deus vai repreender o devorador. Agora que você já é um dizimista, comece a mudar de vida, tudo novo se formou. Se o seu desejo é ter uma vida abençoada, saiba que é dando que você vai receber. Mas se você fechar a mão como fazia, vai voltar tudo de novo, quem avisa amigo é. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Haja abundância em sua casa e tudo em sua vida mude pra melhor. É necessário que você faça a sua parte, abrindo a mão para a obra, sendo fiel ao Senhor. Você vai ver que vai chover no seu deserto, tudo que é seu Deus vai fazer multiplicar. E onde pisa o seu pé, a terra sua, tome posse da vitória que hoje o Senhor te dá. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. E nessa oportunidade nós vamos falar algo muito interessante, que muitas pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Mas vamos ver na Bíblia o que a Bíblia, ou seja, a Palavra de Deus, fala quem é filho de Deus e quem não é.
nós vamos usar o texto base, é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Que palavra interessante essa palavra do apóstolo João, o discípulo amado. Ele começa falando sobre um grande amor, né? Um grande amor com que o Pai nos concedeu. Lá no próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos verificar o grande amor de Deus. Ou seja, Deus deu aquilo que era mais precioso. Deus deu aquilo que Ele tinha de maior valor lá nos céus, que era o seu próprio Filho. E a Bíblia diz que Jesus, Ele também se deu. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Deus não mandou um anjo, um arcanjo, um serafim, qualquer um dos exércitos do Senhor para que cumprisse essa missão. Essa missão foi cumprida pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles próprios mostraram e demonstraram esse amor prático, se sacrificando em nosso lugar. E Jesus morreu numa cruz, porque Ele nos ama. Mas pastor, por que Jesus morreu numa cruz? Muito simples, queridos. Todos nós estávamos perdidos e através do sacrifício de Jesus, agora nós temos livre acesso ao Pai. Ou seja, antes de Jesus, nós estávamos fora da graça, da comunhão
e do relacionamento com Deus Pai. Agora com Jesus, nós temos livre acesso, porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui muito interessante também ele diz que o mundo não nos conhece. Muito interessante isso, o mundo não nos conhece. Algumas vezes essa palavra conhecer, ela tem um significado de ter um relacionamento sexual. Também tem um outro significado de ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Nesse caso, a palavra de Deus diz que o mundo não nos conhece porque o mundo não tem aliança conosco. O mundo, ou seja, as pessoas que estão afastadas de Deus, elas não nos conhecem porque elas não têm aliança conosco, não têm relacionamento conosco, parece até que falam outras línguas, ou seja, não nos compreendem. Mas por que tudo isso, pastor? Muito simples. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos nessa terra, moramos aqui, mas nós não somos daqui. Por isso nós somos os verdadeiros ETs, extraterrestres. Ou seja, estamos aqui nessa terra, mas o mundo não nos conhece. Assim como não conheceu e muitos não aceitaram Jesus, não ouviram a sua voz, acontece também conosco. Aqui a palavra de Deus diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser e seremos semelhantes a Ele. Você consegue compreender, queridos, isso? Consegue compreender a profundidade disso? A palavra de Deus diz que Jesus, depois que Ele morreu, Ele desceu até o Hades, o mundo dos mortos, e lá Ele tomou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno, e Ele conduziu o cativeiro que estava lá e levou até os céus, e Ele apareceu com um corpo glorificado, um corpo mudado, modificado, e estava com seus discípulos e ficou com seus discípulos por 40 dias. Ainda a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai voltar, e a sua imagem é algo assim assustador até, é algo de deixar perplexo, porque em cima das suas cabeças terão vários diademas, a sua roupa de um linho fino e branco, manchado, pingado, tingido de sangue, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os seus pés como de um latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, a sua glória, os céus e a terra e todas as coisas e todos os seres fogem da presença dele devido à sua beleza e devido ao seu resplendor. E aqui a palavra de Deus diz que aquele que é filho de Deus, um dia nós seremos transformados à sua semelhança, ou seja, seremos semelhantes a Ele. Então é uma glória indescritível. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, nós sabemos que um dia nós haveremos de estar na presença do Senhor e teremos um novo nome e teremos uma nova imagem, e essa imagem, não mais uma imagem da terra, mas sim uma imagem dos céus. Não mais a glória da terra, mas a glória que vem dos céus. E assim como o Senhor é, assim nós seremos e haveremos de ser. Muito interessante essa palavra. Posterior ele diz assim, que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós pecamos. E em Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, ou seja, as nossas iniquidades, é que produzem separação entre Deus e os homens, porque Deus é santo,
Deus é luz e toda vez que nós pecamos, nós estamos nos afastando do Senhor. O Senhor nunca se afasta de nós, mas nós, às vezes, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões, acabamos nos tornando e nos separando de Deus por causa dos nossos pecados. E ele vai mais longe aqui, ele diz também que todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Ou seja, se nós somos realmente do Senhor, somos de Deus, somos filhos de Deus, nós não podemos estar debaixo desse jugo do pecado. Nós não podemos estar constantemente desobedecendo a Deus. Nós não podemos ser servos desse Senhor, ou seja, daquilo que nós somos vencidos, nós somos servos. Se o pecado nos vence, ele se torna o nosso Senhor. Mas pastor, o que pode ser um pecado? Muito simples. De repente a cobiça que está em você, de repente a mentira que você não consegue parar, de repente é o vício que você não consegue parar, de repente você compra e não paga. Mas pastor, pode acontecer com todo mundo. É claro que um dia eu e você nós podemos até acontecer de não poder pagar uma conta, mas não estou falando de uma exceção, estou falando de uma vida dessa forma. Nós precisamos dar um bom testemunho perante as pessoas, até porque nós vamos ter que prestar contas perante Deus de tudo que nós fazemos. Então, o pecado nos separa de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E se nós queremos estar mais perto de Deus, precisamos fugir do pecado, precisamos vencer o pecado, precisamos fugir do mal e da aparência do mal também. E ele vai mais longe e diz assim, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós já falamos várias vezes que justiça é colocar todas as coisas no seu devido lugar. Deus estabeleceu propósitos, papéis que nós possamos e devemos assumir. Cada vez que eu não assumo o meu papel, que eu não cumpro o propósito para o qual Deus me designou, eu estou sendo injusto. Eu estou contrariando a vontade de Deus. Se eu não sou um bom pai, um bom marido, se você, mulher que me ouve, não é uma boa esposa, não é uma boa mãe, você e eu, nós estamos sendo injusto porque Deus estabeleceu um papel, um propósito para cada um de nós. E cada vez que eu descumpro esse papel, eu estou cometendo uma injustiça. A palavra de Deus diz em Romanos 2,13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão chamados ou declarados justos. Quando você obedece à lei, você é declarado justo. Por quê, pastor? Porque nós só obedecemos aquilo que cremos. E quando cremos, a obediência é a manifestação visível da nossa fé. E vai mais longe ainda, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando fala em Filho de Deus com F maiúsculo, aqui está falando de Jesus. Ou seja, Jesus, ele se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Nós sabemos que há doenças que são de uma ordem física e vêm, muitas vezes são de ordem psicológicas e elas aparecem muitas vezes no nosso corpo e nós chamamos também de doenças psicossomáticas, mas também há doenças espirituais, porque o diabo coloca doença nas pessoas. Nem tudo é o diabo, mas também pode ser. Muitas vezes algumas pessoas elas têm ciúmes, têm inveja e esse olho grande acaba muitas vezes pegando na pessoa. Muitas vezes alguém declara com uma palavra de maldição sobre a outra pessoa. O que nós estamos dizendo é que se nós cremos em Jesus, se nós temos um pacto, uma aliança com Ele, nenhuma maldição pode nos alcançar. Porque Jesus veio
para desfazer todas as obras de Satanás. A palavra de Deus vai mais longe e diz também que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas pastor, eu tenho visto muitas pessoas até dentro da igreja que estão dentro da igreja, mas praticam o pecado, mentem, furtam, julgam, condenam, odeiam, tantas e tantas coisas. Meu querido, minha querida, se você tem um piano dentro da tua casa, o fato de ter um piano não torna você um pianista. Muitas pessoas estão dentro da igreja, não as torna uma pessoa convertida, talvez convencida. Não as torna um cristão genuíno, ou seja, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Não os torna verdadeiramente crente em Jesus, porque até o diabo é crente, ele teme e treme perante Jesus. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, e uma igreja é um hospital onde as pessoas vão para ser curadas, mas há muitas pessoas que são apenas convencidas, mas não realmente convertidas. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos uma marca registrada de quem é filho de Deus. A pessoa permite ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham um brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. As lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então de corpo e alma ao pecado ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Volta pra Jesus, mulher. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no
final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como o rio se deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa a noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nessa oportunidade nós estamos falando de algo muito interessante: quem realmente é filho de Deus? Ou quem é filho do maligno, ou seja, filho do diabo? E aqui nós não estamos falando o que nós pensamos, o que nós achamos, mas estamos debaixo das Escrituras Sagradas, em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 10. E aqui a palavra de Deus fala muito, e é muito interessante, sobre realmente quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então, nós compreendemos que aquele que ama o seu próximo, esse é filho de Deus. Pois o amor, ele tapa multidões de pecados. O amor é o dom supremo. Quem ama é verdadeiramente discípulo do Senhor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então o amor a Deus e principalmente agora relacionado ao próximo é uma das características de quem realmente é filho de Deus. Uma outra característica de quem é filho de Deus é a pessoa que pratica a justiça. Ou seja, aquela pessoa que coloca a lei de Deus, os seus mandamentos em prática, obedece a Deus. Uma outra característica de quem é filho de Deus é uma pessoa que se santifica, foge do pecado, foge do mal, da aparência do mal, foge das tentações. É uma pessoa que busca Deus e se fortalecer nele. E por último, e eu acho isso muito importante, a pessoa que ela é filho de Deus, está em Romanos 8,14, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Muito interessante. A palavra de Deus também diz no livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que aquele que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus jamais vai deixar ser consumido pelo pecado, vai deixar ser consumido pela cobiça, pela sua concupiscência, pelos seus desejos. Então nós podemos entender que quando nós estamos e somos guiados pelo Espírito Santo, aquela parte boa dentro de nós, que é a parte de Deus, vence aquela parte ruim, que são os desejos carnais que todos nós temos e que muitas vezes nos fazem agir como brutos, como violentos, como animais. Eu digo que dentro de cada um de nós temos uma fera que tem que ser contida, e essa fera, muitas vezes ela é alimentada por esses jogos violentos, por filmes brutais,
ela é alimentada por desejos sexuais, ela é alimentada muitas vezes pela raiva, pela raiz de amargura, pelo ressentimento, mas também podemos alimentar aquilo que tem de bom, que é o Espírito Santo que habita em nós, com as coisas de Deus, pensando em tudo que é bom, em tudo que edifica, em tudo que é santo, em tudo que agrada a Deus, em tudo que realmente é de Deus. Nisso deve estar ocupado nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora, quem é filho do diabo? A Bíblia diz que quem é filho do diabo é aquele que vive pecando. Ou seja, o pecado se tornou uma rotina. A sua consciência está cauterizada. Ele não dá mais bola para o pecado, para o mal que ele faz. Aquilo para ele já é natural. Quem é filho do diabo, filho do maligno? Aquele que não pratica a justiça. Ou seja, ele não está nem aí, ele quebra regras, ele é rebelde por natureza. Quem é filho do diabo? Aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, aquele que faz mal ao seu irmão, ao seu próximo. E eu não estou inventando, tudo isso está em 1 João 3, 1 a 10. É a palavra de Deus que diz isso. Pastor, mas às vezes eu acabo fazendo isso. Eu também acabo fazendo isso, querida. Mas cada vez eu procuro fazer menos. Cada vez eu procuro buscar mais a face de Deus, para que eu venha praticar as obras de justiça e não de injustiça. Cada vez eu procuro mais a santidade, não viver no pecado. Nós só vamos estar totalmente livre do pecado, incorruptível, quando nós deixarmos esse corpo material e se transformar num corpo imortal, espiritual, quando estivermos na presença de Deus. Ou seja, até o fim das nossas vidas, nós vamos pecar sim, mas o pecado tem que ser apenas um acidente e não uma constância em nossas vidas. Uma pergunta muito interessante então. O que nos leva a agir, ou seja, a obedecer a palavra de Deus? Já que quem pratica a justiça, ou seja, quem obedece, é considerado filho de Deus. Qual é a motivação? Talvez alguns, a motivação é o medo. Medo de quê? Medo de ir para o inferno, medo de ser condenado. Talvez você que tenha esse medo e haja assim, até consiga e realmente possa ser salvo, mas é uma motivação errada. Não é a motivação correta para nós servirmos a Deus. Talvez outros tenham a motivação da recompensa, porque a palavra de Deus diz que as nossas obras, elas vão receber um galardão, uma recompensa no tribunal de Cristo. Talvez você esteja esperando ser recompensado nos céus por tudo que você faz de bom, embora que também você possa ser salvo. Essa motivação não é a mais correta. Mas pastor, se não é o medo, se não é a recompensa, qual é a motivação correta para eu servir a Deus e servir também aos homens? Porque o propósito que nós temos e estamos aqui nessa terra é servir ao próximo. Qual é a motivação certa e justa perante Deus? A melhor, a maior, a mais sublime motivação, o propósito para o qual nós fomos chamados é para amar. Ou seja, o amor resume toda a lei e os profetas, todas as escrituras sagradas. Aquele que ama está livre da lei, porque o amor resume tudo. A palavra de Deus e o próprio Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama já cumpriu toda a lei. Então, quando nós amamos, nós estamos cheios de Deus, porque lá também na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, a segunda parte, diz que Deus é amor.
E esse amor é um amor diferente, é um amor ágape, é um amor incondicional, um amor sacrificial, é um amor que serve aos outros. Não é egoísta, não é avarento, não tem ciúmes, é um amor que perdoa. Ou seja, quando nós amamos dessa forma, nós estamos cheios de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, para que nós possamos realmente ser filhos de Deus, nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Nós devemos nos lembrar que somos peregrinos nessa terra. Estamos apenas aqui de passagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 12. Nós devemos nos lembrar que quem é vencido torna-se escravo daquele que venceu. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a segunda parte. Devemos lembrar que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 3. Devemos também nos lembrar que quando pecamos, não só por ação, ou seja, por atitude, mas também pecamos por omissão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30. Deus, Jesus, quando falou, e diz que é melhor arrancar os olhos, uma perna, um braço, arrancar uma parte do nosso corpo e ir para os céus, do que com todo o corpo são, sadio, ser lançado ao inferno. E esse arrancar, muitas vezes, significa fazer um sacrifício. Muitas vezes significa abnegar de algum pretenso direito. Significa tirar alguma coisa que, porventura, essa coisa que eu estou fazendo pode estar dando uma porta de legalidade para o diabo agir na minha vida. Quem sabe, talvez, é a internet, as redes sociais, Facebook. Quem sabe, de repente, é um canal onde eu estou ligando e eu estou alimentando a minha carne. Eu não sei. De repente é algo que eu estou fazendo, que eu devo evitar de fazer. Para quê? Para não pecar. Para quê? Para não desagradar a Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus. E vai chegar um momento que o Senhor, Ele vai nos chamar e nós precisamos estar preparados para esse chamado. Vai chegar um momento que o Senhor vai separar os seus filhos daqueles que não são seus filhos. Vai chegar um momento que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Os que estão à direita, o Senhor vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, porque eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome, me deste de comer. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e doente e me visitaste. E muitos dirão: mas Senhor, quando é que nós tivemos nessa situação? E o Senhor vai dizer: quando tu fizeste a um desses meus pequeninos, ou seja, aqueles mais necessitados, a mim me fizeste. Mas também aqueles que não cumpriram com a sua palavra, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você quiser ser filho de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque uma igreja onde pregue-se a palavra de Deus. Pastor, o senhor não quer que nós vamos para a sua igreja? Amados, nós estamos com o programa há quase 2 anos e nós temos pregado a palavra de Deus. Eu quero que você vá para um lugar, para uma igreja, que você se sinta bem, que você se sinta feliz, que você se sinta em casa, que você seja alimentado com a palavra de Deus e que você tenha certeza da tua salvação. Se você quiser nos visitar, vai ser bem-vindo. Nós estamos aqui como uma voz profética para abençoar a tua vida e para te direcionar, não para uma igreja, mas te direcionar para os braços do Pai através de Jesus. Só assim você será filho de Deus. Eu quero agora orar com você. Feche os teus olhos se for possível.
Querido e amado Deus, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está diante de Ti e te peço, ó querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor, a falar profundamente a essa pessoa e que ela venha tomar uma escolha, uma decisão de querer ser filho de Deus. E quem sabe, talvez há muitas pessoas que estão me assistindo, até estejam dentro de uma igreja, mas essa palavra tocou nelas e elas estão refletindo, analisando suas vidas e estão vendo que não são verdadeiramente convertidos, mas sim convencidos e querem uma mudança. Muda, opera, para que essa pessoa venha a ser declarado por Ti, não por homens, mas por Ti como filho de Deus. Talvez essa pessoa não consiga dormir, Senhor. Tenha problemas tão grandes e está tão ansioso, perturbado. Alcança essa vida agora. Toca na ferida dela e retira toda a ansiedade pelo poder do nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Amém. O anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformada em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremoto e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremoto e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Responde este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, sim, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, sim, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, se a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole chora a natureza. Sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará em defesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão,
A terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformada em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremoto e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremoto e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Responde este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, sim, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, sim, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, no Apocalipse, se a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará em defesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Conheço um amigo de fé